Bom, pessoal, vamos lá? Agora eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre o sistema Braille, sobre esse universo do Braille. Eu chamo essa aula de introdução ao Braille porque, de fato, ela é uma introdução mesmo ao Braille. Nós vamos trabalhar o alfabeto, números, nós vamos trabalhar letras maiúsculas, minúsculas, algumas regras de acentuação, mas isso ainda é pouco para esse universo do Braille. Mas eu te garanto que serão aulas que te darão um norte, te darão uma visão muito ampla em relação a esse sistema, e aí você pode se aprofundar ainda mais nesse sistema, né? Enfim, conhecendo aí detalhes de tudo que envolve esse sistema. E existe hoje uma profissão dentro de algumas instituições, dentro das universidades, chamado braillista, né? Ou um profissional em braille, que são pessoas que muitas vezes corrigem provas de alunos cegos, muitas vezes auxilia o uso do Braille dentro dessas instituições, que podem aí melhorar a qualidade de vida, pode melhorar a aprendizagem de pessoas cegas dentro dessas instituições, ok? Então, existe um mercado de trabalho aí nesse campo. Eu me lembro, quando eu estudei o sistema Braille, eu estudei assim, de uma maneira autônoma. Eu me considero uma pessoa autodidata. Quando eu sento para aprender alguma coisa, eu consigo estudar, consigo me aprofundar. E foi assim com o sistema Braille. Eu comprei uma reglete positiva, tenho o meu amigo Carlos aí, que é surdo cego, né? Então eu escrevia alguns bilhetinhos para ele, fazia algumas anotações para ele. E ele lia e falava, ó, melhor aqui você errou, aqui você não colocou a pontuação. Então ele ia me dando esse feedback e eu fui aprendendo o sistema Braille. Quando eu já tinha uma noção do sistema, não de todo o sistema, tá, gente? Até hoje, quando eu vou ver algumas coisas, quando eu vou ler algumas coisas com os olhos, eu não leio o sistema Braille com os dedos, eu leio com os olhos, né? Eu ainda tenho dúvida, às vezes, se eu vou escrever alguma coisa, tem uma colinha ali, como que é um acento, como que é algum ponto, né? E, enfim, eu ainda uso uma colinha porque não é um sistema que eu uso todos os dias e eu acabo esquecendo. Então, por que eu estou contando isso? Quando eu já estava ali dominando, assim, de uma maneira básica, alfabetos, números, né, e tudo mais, eu recebi uma proposta, o Carlos e eu, para a gente revisar alguns copos na época das Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro, que ia ter um alto relevo ali em Braille e tudo mais, e eu e o Carlos que fizemos a revisão desse material e tudo, revisamos esses copos, né, não todos, né, alguns copos e tudo mais, e eu falei, nossa, algo que eu aprendi em tão pouco tempo, né, eram palavras, então era algo simples de revisar, eu já tive até uma oportunidade de trabalho dentro dessa área, ok? Junto, sempre contando aí com um consultor cego, né, que faz o uso do Braille aí de uma maneira tátil, beleza? Mas vamos lá, gente. O sistema Braille, né, que nós temos hoje, de acordo com Silva 2018, ele foi um sistema que revolucionou a educação de pessoas cegas, né? Mais ou menos em 1932, ele foi aceito como um sistema de uso geral, né? No mundo inteiro ele foi aceito. Então as pessoas ainda tinham uma resistência em relação ao sistema Braille, né? Mas é aquela questão de que a pessoa cega, a pessoa com deficiência, ela tem que ser o mais normal possível, então ela tem que se adequar a um sistema que já existe, aquele papo de uma sociedade padrão, né? Quando nós temos uma sociedade muito diversa, que nós temos que levar em consideração essas diversidades que existem aí dentro da sociedade. Então, o sistema Braille demorou um pouco para ser aceito, tá? Então, com esse sistema de leitura escrita, as pessoas cegas começaram a exercer a sua cidadania, ter a sua autonomia aí no que diz respeito à leitura e escrita. Antes disso, elas sempre dependiam de um ledor ou de alguém que gravasse aquilo em algum dispositivo para que ela pudesse ouvir e entender aquele livro, aquele filme, aquela novela e por aí vai, ok? O sistema Braille que a gente conhece hoje, que a gente usa nos dias de hoje, ele é composto por 6 pontos, né, que vão se alternando dependendo da letra, dependendo do número, dependendo do símbolo que eu quero representar. Mas a base desse sistema são esses 6 pontinhos, ok?
onde o cego lê com as pontas dos dedos. E a unidade de leitura do sistema Braille nós chamamos de cela. Então, dentro desses 6 pontinhos, aliás, esses 6 pontinhos, eles ficam dentro de uma cela. Cada cela representa um caractere, né, de letras ou números. Quando a gente está falando de números, a gente precisa colocar ainda também assim, o símbolo de número e o número que a gente quer representar. Mas isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Quando eu estou falando de letras, muitas vezes se for uma letra maiúscula, eu tenho que colocar o símbolo de letra maiúscula dentro de uma cela, dentro da outra cela, qual é a letra maiúscula que eu quero representar. E isso a gente vai ver lá na frente. Mas basicamente, nós temos os pontos que vão se alternando aí, formando letras, números ou caracteres que você queira representar. E nós temos a cela. Cada cela representa um caractere, ok? Às vezes eu preciso de 2 celas para fazer um caractere ou um número, mas depois vocês vão entendendo mais, com mais detalhes ao longo da aula. Qual o papel que eu uso para registrar um material em Braille? Gente, eu coloquei aí uma gramatura de 120. Essa gramatura de 120 é uma gramatura bem grossa, tá? Geralmente ela é usada para impressoras em Braille. Agora, quando você quer começar aí uma escrita usando a reglete, que nós vamos ver daqui a pouco, peguem uma folha que seja uma folha um pouquinho mais grossa que uma folha de sulfite. Ah, Hélio, eu quero treinar para eu ler, eu não vou dar para nenhum cego ler. É eu mesmo que vou ler com a visão, tá? Eu não vou ficar passando a mão em cima da folha. Então pode usar uma folha de sulfite mesmo, para você ir brincando e tudo mais, né? Para você ir treinando. Isso vai facilitar ali você construir os pontos em relevo, porque quando você pega uma folha com uma gramatura muito grossa e você quer escrever na reglete, a primeira linha que você escrever, suas mãos já vão ficar doendo, né? Porque você vai ter que forçar muito ali para fazer os pontos em alto relevo, ok? Então, para treinar, pega uma gramatura e pode pegar uma folha de sulfite convencional, né? Se você não vai dar para nenhum cego ler. Agora, se você vai dar para um amigo cego ler, pega uma gramatura um pouquinho mais grossa, onde ele consiga passar a mão várias vezes em cima, assim que aquele relevo suma, né? Se você dá uma folha de sulfite para ele, ele até vai conseguir ler 1, 2 vezes, mas aí na terceira vez que ele for passar a mão, aquele relevo da folha de sulfite vai abaixar e ele vai perder ali o ponto, os pontinhos ali, impossibilitando ele de fazer a leitura. Agora, se você, eu quero mandar uma cartinha, alguma coisa assim, use uma gramatura um pouco mais grossa aí do que uma folha de sulfite, para que ele consiga passar a mão ali várias vezes e o relevo, os pontos não abaixarem, não sumirem conforme ele for passando a mão, ok? Ah, Hélio, não, é um livro que vários cegos vão ler. Eu aconselho que você procure uma gráfica que faça impressão em Braille, que aí ele vai ler, ele vai imprimir em uma folha mais grossa, onde o cego vai poder passar a mão ali em cima desses pontos várias vezes e esse relevo não vai sumir. Beleza? A máquina de escrever em Braille, tá, gente? Conhecida como máquina Perkins, né? Essa máquina de escrever em Braille, ela tem basicamente 6 teclas aí de comando, né? Aliás, 6 teclas que formam as letras e algumas teclas extras que dão comandos, ok? Então, por que ela tem 6 teclas que formam a letra? Como eu disse, o sistema Braille, ele tem 6 pontos, né? Ele basicamente tem 6 pontos que vai se alternando. Então, o ponto, quando eu quero fazer o A, eu uso o ponto 1, que é esse daqui. O B, ponto 2, o C, o ponto 3, ponto 1, voltando, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Quando eu quero fazer o A, é esse daqui, tá? O ponto 1.
Quando eu quero fazer o B, é o 1 e o 2 junto. Quando eu quero fazer o C, é o 1 e o 4, né? Então eu vou fazendo, seguindo essa mesma lógica do Braille, eu vou escrevendo na máquina de escrever, tá? Então o A é esse daqui, eu tenho o meu lugar ali de fazer o A. O B são esses dois aqui, né? Esse. Eu tenho que apertar as duas teclas para fazer o B. Aí eu tenho teclas que dão espaço, eu tenho teclas que voltam, eu tenho teclas que mudam de linha, tá? Então, basicamente, a máquina de escrever em Braille, né? Ela segue a mesma lógica de uma cela, né? Que tem 6 pontinhos em Braille. Só que ao invés dela ter essa disposição aqui, né? Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai ter essa disposição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Rotulador em Braille, né? Geralmente, pessoas que são cegas ou surdo-cegas usam muito essa rotuladora para rotular potes, para rotular botões de teclados de computador, botões de micro-ondas, né? Para rotular, às vezes, uma camiseta que ele gosta mais. Então, essa rotuladora ela é bem utilizada aí por pessoas cegas e surdo-cegas, né? Que têm acesso, obviamente, a esse tipo de tecnologia, vamos colocar dessa forma, onde ele consegue rotular as suas coisas, né? Vai fazer uma comida, tem o rótulo dos temperos, tem o rótulo do sal, do açúcar. Ele consegue rotular as coisas que estão ali na sua casa, que ele usa no dia a dia, gavetas, potes, né? Aquilo que ele precisar colocar uma etiqueta, né? Precisar rotular, ele vai usar a rotuladora. Basicamente, você coloca a rotuladora, é como se fosse uma rotuladora convencional, você coloca na letra que você quer, você pressiona, ela vai formando as letras e você vai rodando aqui, formando a palavra ou até mesmo a frase que você quer formar usando aí a rotuladora. Isso aí é aquela etiqueta transparente com aquilo que você escreveu ou com as letras que você colocou nela. Tudo bem? Display Braille ou linha Braille, tá? O Display Braille ou a linha Braille, ele é um hardware onde você se conecta esse dispositivo a um outro dispositivo, seja um computador, seja um celular, onde você consegue produzir textos ou ler textos, né? Basicamente, ele tem pontinhos que sobem e descem, né? Esses pontinhos brancos que vocês estão vendo, eles vão subindo e descendo, formando as letras, ou até mesmo as palavras, ou até mesmo as frases em Braille que estão no dispositivo, que está no dispositivo onde ele está conectado, né? Então, funciona mais ou menos assim. Imaginem uma folha A4, uma folha convencional. Essa linha Braille, ela tem 20 caracteres. Geralmente, uma folha convencional, vamos pegar o Word aí, né? Um documento em Word, em uma linha cabe 40 caracteres. Essa só tem 20. O que ela faz? Ela lê os primeiros 20 caracteres, aí você pega uma tecla dessa de comando, aperta, ela vai colocar ali do lado, os motorzinhos vão subindo e descendo, e vai formar os outros 20 caracteres. Você lê uma linha, vai para a linha de baixo, aperta o botão, ela vai para a linha de baixo, lê mais 20, depois vai para o lado, lê mais 20, vai para baixo, lê 20, então você vai lendo de 20 em 20 caracteres, tá? Existem linhas em Braille dessas que são menores, que lê às vezes 12 caracteres, e existem linhas Braille como essa, que lê uma linha inteira, então a linha Braille maior, onde ela lê já os 40 caracteres de uma folha em Word. Aí você fala, Hélio, mas eu estava olhando ele de perto, eu percebi que ao invés de ser 6 pontinhos, por que a linha Braille tem 8 pontinhos, né? É simples, geralmente os 2 pontinhos de baixo é como se fosse, sabe o cursor do computador que fica piscando? Que ele mostra em qual caracteres ele está. Então, os cegos geralmente eles só vão usar os 6 pontinhos que estão acima, né, para fazer a leitura, né? E os 2 pontinhos de baixo é quando ele está produzindo um texto, fica piscando aonde o cursor do computador está ali naquela frase ou naquela palavra. Tudo bem?
ok? Então a linha Braille ela é muito funcional aí na vida de um cego ou na vida de um surdo cego, quando ele não tem mais a visão, quando ele não tem mais a audição e ele precisa acessar redes sociais, WhatsApp, produzir um texto, até mesmo ter uma aula de repente remota aí, onde ele tem todos os conteúdos ali que vão ser utilizados, onde ele consegue acessar a partir do sistema Braille. Tudo bem? E aí eu faço agora uma pequena pausa e deixo uma atividade para vocês, tá? Segundo Silva, 2008, em qual ano o sistema Braille foi aceito no mundo, tá? E aí eu deixo para vocês a alternativa A, né? 1929, alternativa B, 1930, alternativa C, 1931, alternativa D, 1932, alternativa E, 1933. É uma interatividade, uma atividade simples para você responder, tá? E aí daqui a pouco eu volto com a resposta e com o restante do conteúdo da aula.